Muito boa noite a todos. Muito bom que a gente tenha feito essa pausa entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Não só o mundo de dentro da casa, mas o mundo da espiritualidade, que é o mundo de dentro da gente. É aqui que tem todo um universo diferente, é aqui que as mudanças ocorrem, é aqui que o homem novo está sendo gestado. Homens e mulheres, eu tenho uma notícia para vocês: todos estamos grávidos. Não se assustem muito. Todos estamos grávidos. Foi amplamente anunciado isso por diversas ciências e diversas religiões. O budismo há muito tempo fala que nós temos um eu menor, que é esse eu aparente, que é esse eu que a gente pensa que somos nós, né? Nós pensamos que somos homens, mulheres, brasileiros, corintianos, santistas, brancos, negros, e nós não somos isso. Isso é apenas o nosso eu menor. Dentro de nós temos um eu maior. A psicanálise, há muito tempo, através de Sigmund Freud, fala pra gente que nós temos também um eu montado de aparências, de preconceitos, de mágoas, de culpas, que foi chamado de ego. Mas Jung falou que nós temos um outro eu para além do ego, e ele deu o nome de self. Paulo, nas suas cartas, falou que todos nós, e aí ele usou mais propriamente essa simbologia que a gente estava falando com vocês, ele falou que nós temos um homem novo e um homem velho, e que todos nós trazemos o homem novo dentro de nós, desde que a gente consiga se desapegar do homem velho. Então hoje a gente veio falar sobre apego e desapego. Apego e desapego, que é um tema fundamental para as nossas vidas. Nós somos, há várias imagens para isso, nós somos balões, e o balão às vezes está com gás ou com ar quente o suficiente para voar, mas não sai do chão. Por que é? Por causa do que é chamado lastro. Lastros são grandes sacos de areia que estão dentro daquela cestinha do balão, e o balão só voa quando os ocupantes começam a desapegar. Nós também precisamos pensar a respeito disso, pensar sobre toda a nossa trajetória espiritual e sobre esse processo de voar, de largar o homem velho e rumar para o nosso homem novo. É fundamental porque muitos foram e são os espíritos que convergem nas suas revelações espirituais para uma grande revelação fundamental, que é: nós estamos no momento mais importante das nossas existências, não da nossa vida. Vida nós temos muitas, existência nós temos uma, e esse momento não é o mais importante das nossas vidas, é o mais importante de todas as nossas vidas. Por que é? Porque a Terra está passando por um processo de transição. Também são inúmeras as disciplinas, religiões que passaram, que a ignorância fala em fim de mundo, mas que um dos grandes, o maior profeta da transição planetária chamava-se Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nunca falou em fim de mundo, mas falou em fim dos tempos. E se você vê minimamente as coisas que estão à nossa volta, o que mais nós precisamos é que acabe esses tempos que nós estamos vivendo.
os tempos da pedofilia, os tempos da corrupção, os tempos do terrorismo, esses tempos não precisam acabar? Precisam acabar. E nenhuma ficção científica conseguiu prever o único fator que vai melhorar e que vai trazer um mundo novo. As ficções científicas falam de novas tecnologias, falam de novas estruturas sociais, muitas vezes focadas na opressão do homem pelo homem, na exploração do homem pelo homem. Esse é o tema das ficções científicas. Nenhuma fala o que os espíritos revelaram para Kardec. Um fator é o fator fundamental para a melhoria da política, da medicina, da escola, para a melhoria da família, para a melhoria do trânsito. Só um fator é necessário para a mudança disso tudo: seres humanos melhores. Com seres humanos melhores, tudo muda. Sem seres humanos melhores, nenhuma mudança muda de verdade. Vai ser tudo mudança de aparência. Se alguém aqui já conseguiu a proeza de definir que candidato vai votar esse ano e acha, isso seria a suprema proeza, e acha que com a eleição de um candidato o Brasil vai mudar, eu respeito a esperança dessa pessoa, mas eu ouso dizer que é mais ilusão do que esperança. É parecido com aquela jovenzinha que chega às vezes pra gente e fala assim: tia, vó, eu vou casar e o meu marido vai me fazer feliz. Aí você fica lá naquele dilema: eu conto ou eu não conto? Na verdade, a gente adora terceirizar a nossa felicidade. É uma delícia fazer isso. Eu vou ser feliz se o meu time ganhar a Taça Libertadores da América. Não é uma coisa importante? Eu vou ser feliz se eu comprar o carro do ano, mais caro que o do meu irmão, de preferência, né? E assim por diante, um monte de bobagem que a gente vai condicionando a nossa vida a essas bobagens e que na verdade não leva a gente a lugar nenhum. Nós temos vindo até aqui nesse mundo e temos corrido muito. Todos nós corremos muito para chegar até aqui, inclusive. Mas o que adianta correr muito quando você não sabe para onde? Quem tem um carro muito rápido e sai rápido com o seu carro, mas não sabe para onde, o que acontece com ele? Só se perde mais rápido. Essa nossa ansiedade por fazer as coisas cada vez mais rápido, sem saber para onde ir, nos faz muito mal, nos tem feito nos perdermos. E esse momento nosso aqui, como um momento bom de qualquer religião, o Espiritismo não vai ser melhor do que nenhuma religião. Religião boa é aquela que te faz melhor. Se aqui está fazendo bem para vocês, ótimo. Se outra religião fizer mais bem para vocês, feliz de vocês terem encontrado. Inclusive me informa, por favor, né? Porque estamos todos buscadores. Então a gente vem para cá e, como quem vai até uma montanha depois de fazer uma longa caminhada, nessa montanha a gente pode olhar para trás e ver o que foi a nossa caminhada até agora, e olhar para frente e falar o que vem pela frente, como é que está. É para isso que serve a religião, para a gente ter uma noção da nossa caminhada espiritual. Então que bom que nós viemos aqui hoje, que bom que nós atendemos aquela multidão de testemunhas que Paulo informou que nós temos. Vocês sabiam? Mais uma revelação. Vocês sabiam que tem uma torcida para você lá em cima? José, Maurício, eles têm uma torcida lá em cima por você. Como assim torcida? Uma nuvem de testemunhas, disse Paulo. Mas quem é essa torcida? Você já imaginou se você teve meras 200 vidas até agora? É bem possível que alguns de nós já tenhamos tido mais. Quantas mães você teve em 200 vidas? 200. Se repetir algumas, 150. 150 de torcida já está bom para nós, não é? Mas além disso, você teve filhos, amores,
maridos, mulheres, uma multidão de interessados. E vocês acham que eles estão fazendo o quê? No momento mais importante da vida dos seus amores. Vocês acham que eles estão aonde? A gente não pede formatura de filho, que cá entre nós não tem importância, só como evento social. Se nós estamos no momento mais importante das nossas existências, eles estão aqui, do nosso lado, pegaram na nossa mãozinha e falaram: vamos até lá, vamos pensar na vida, vamos pensar o rumo que a gente tem tomado. E hoje a gente vai fazer uma comparação, para a gente pensar nessa nossa trajetória, com a questão da nutrição material da terra, a alimentação. É uma parábola muito interessante para a gente pensar a nossa trajetória espiritual. Com que então, nós estamos no século 21 e ainda temos, segundo dados oficiais, 800 milhões de pessoas subnutridas no mundo. O que vocês acham desse número? Pessoas que subnutrido é aquele último grau, não é desnutrido, não é subnutrido, é desnutrido. Desnutrido é aquele ponto último, onde a pessoa já está em risco de vida. O que vocês acham desse símbolo na sociedade da ostentação? Você tem 800 milhões de pessoas, muitas delas na África de língua portuguesa, Moçambique, Angola. São nossos irmãos de cultura e eles estão morrendo de fome. Mais interessante ainda quando você soma com outro dado relativo à nossa nutrição. Nós temos 800 milhões de famintos, de desnutridos no mundo, e nós temos 2,1 bilhões de obesos e de sobrepesos, pessoas que têm sobrepeso no mundo. Isso não fala muito da gente? Não fala muito da realidade que nós estamos vivendo? Como é que pode ser isso? Uma parte importante da humanidade pode morrer de fome ainda essa noite, enquanto outra parte da humanidade pode morrer dos males inerentes à obesidade. Fala muito da gente essa situação. E não são só esses dados mundiais. Nas nossas vidas nós acumulamos histórias que falam para a gente de como nós temos nos nutrido materialmente. Eu, por exemplo, tenho uma que é preciosa. A minha filha uma vez contou para a gente que estava tomando a merenda na escola no banheiro. E a gente ficou, mas por que, né? Comer a merenda no banheiro? É porque eu sou a única da minha classe que como fruta durante o recreio. Todo mundo vai para cantina. Aliás, essa é outra, vou fazer um parênteses aqui, esse é outro sinal dos nossos tempos na relação com a alimentação. Não sei se você sabe, mas quase a totalidade, uma boa parte do rendimento dos cinemas vem da pipoca. Uma grande parte dos rendimentos da escola vem da cantina. E isso tudo por uma lógica bem atravessada, como é o do caso particular que eu estava contando. E a minha filha comendo a sua fruta no banheiro. Mas por que comer no banheiro, filha? Porque a grande parte das vezes é banana. E aí a molecada começa a chamá-la de macaca. E ela, para não ser vítima de bullying, ela comia a banana dela no banheiro. E isso é muito interessante, porque eu não sei por que minha filha estava perdendo tempo com fruta, porque é lógico que o mistinho e o salgadinho da Elma Chips e o refrigerante são muito mais saudáveis do que as frutas, não é isso? Não. Por isso é que as pessoas ficam envergonhadas de comer aquela coisa horrível que são as frutas. Não é assim? Não. Como disse Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. Sabe por quê? Qual é o dado sobre a fome que mais deve nos alertar?
as crianças, a obesidade infantil quadruplicou nos últimos 20 anos. E mais interessante ainda, uma boa parte das crianças obesas do mundo são ao mesmo tempo que obesas, desnutridas. Aí pegou. Como é que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo obesa e desnutrida? Como é que se explica isso? Porque come mal. Come-se muito mal. Mas por que se come mal e se bebe mal? A gente não obedece à lógica das necessidades? Qual é a lógica que nós obedecemos ao nos alimentarmos e ao escolhermos as nossas bebidas? Qual é a lógica? A lógica que é a necessidade das pessoas ou é o interesse comercial das empresas? A minha mãe conta, lá nas primeiras décadas do século passado, que lá em São Vicente apareceu na praia um caminhão cheio de garrafinhas. E tinha um líquido dentro e as garrafas estavam geladas. Aí as pessoas olharam e estava sendo dado aquelas garrafinhas. Mas ninguém queria, sabe por quê? Porque naquele tempo o refrigerante era todo associado a frutas. Tinha um refrigerante chamado Tutti Frutti, tinha outro chamado Soda Limonada, tinha outro chamado Guaraná. Por exemplo, tudo associado a fruta. Líquidos transparentes e associado à fruta. Aquele líquido não, era um líquido marrom. Você olhava, associava direto com café. Café gelado, engarrafado. Ninguém queria. 20 anos depois as pessoas têm sede de Coca-Cola. Precisam de Coca-Cola, porque sem Coca-Cola não conseguem matar sua sede. Coca-Cola mata a sede? Não. Pois é. A nossa cabeça está programada para isso pelos interesses das instituições. Como fazer então esse paralelo com a nossa trajetória espiritual? Há gerações, as nossas tataravós, bisavós, as nossas avós, nossas mães, sempre nos desejaram que Deus os abençoe. É ou não é? Com isso foi formada na nossa cabeça que o que falta na nossa vida, o que falta para a nossa vida melhorar é a bênção de Deus. Que se nós tivéssemos a bênção de Deus na nossa vida... Mas será que nós não temos então a bênção de Deus? Deus deve ter tirado férias, licença-prêmio. O que acontece que nós estamos carentes da bênção de Deus? Por que vocês acham? Nunca nos faltou e nunca nos vai faltar a nenhum de nós, nem Adolf Hitler, nem maníaco do parque, nem senadores, nem políticos, e aqui eu não vou citar qual, porque o Brasil está dividido. Se eu começar a falar em qual, já vai dar problema aqui. Nunca nos faltou e nunca nos faltará a bênção de Deus. Nosso verdadeiro desejo uns para os outros precisa ser o quê? Que nós aproveitemos, percebamos e absorvamos as bênçãos de Deus que todos os dias emanam, fluem sobre todos nós. O problema nosso, na nossa vida, não está na falta de bênção de Deus. O problema na nossa vida está na nossa pouca sintonia, nosso fechamento para as bênçãos de Deus que todos os dias, todos os segundos nos banham. Então, o paralelo com a alimentação ele é perfeito, porque grande parte das pessoas fala assim: o mundo precisa produzir mais alimentos, e isso é rigorosamente mentira. O mundo já produz muito mais alimentos do que precisam seus habitantes. O problema da falta de alimentação não é falta de alimentos, o problema é de distribuição. A lógica da distribuição dos alimentos não obedece à fome, por mais incrível que pareça. A lógica da distribuição de alimentos no mundo obedece aos interesses das instituições.
E as bênçãos de Deus parece que são repartidas entre a gente também pelo interesse das instituições. Porque você vai em determinados círculos religiosos e ali fica claro que as bênçãos de Deus estão dependentes da quantidade de dinheiro que você doar para os homens. Quando Jesus não falou isso, ele disse ao homem rico: vá, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Não falou dá para mim ou dá para Judas. Você sabia que o tesoureiro da campanha, o tesoureiro do colegiado de apóstolo era o Judas? Significativo isso, né? Pois é. Então, nós temos uma estrutura de fome e de bênçãos de Deus que de longe não nos falta nem alimento, nem bênçãos de Deus. Eles estão sempre disponíveis. Só que o problema é que a lógica do que está sendo estruturado na nossa terra é a lógica das instituições. E assim como as instituições comerciais e publicitárias vendem para a gente um alimento que lhes interessa, também as religiões vendem para nós uma salvação que lhes interessa. Vocês sabem o que é indulgência? Indulgência está lá no livro de história. Era um menu como esse que a gente encontra em restaurante, que estavam todos os pecados e quanto você deveria pagar para a igreja para poder ter a absolvição dos pecados. E as pessoas pagavam somas gigantescas para isso. Ah, que bom que é só nas outras igrejas que tem esse problema. Será? Em São Vicente é a cigana do amor. Traga o seu amor de volta já. Em Santos é amarração do amor. A amarração do amor é garantido. Se você quer trazer a pessoa que você quer, é só você ir lá e amarrar a pessoa. Que amor é esse? Então, também no espiritismo ou no espiritualismo mundial, há uma comercialização de bens espirituais. Há ou não há? Vocês lembram do filme Ghost? É o filme mais famoso a respeito da questão da espiritualidade. O que a Whoopi fazia? Qual era o meio de vida dela? Eu não lembro do nome da personagem, lembro só o nome da atriz, Whoopi Goldberg. Ela era uma cartomante. Se você não gostar do termo médium, ela era uma médium. E ela ganhava dinheiro como? Vendendo serviços espirituais. Então, Jesus falou: dai de graça o que de graça recebeste. Mas nem todo mundo concorda com isso. Vocês acabaram de ver um recado do desgaste de trabalhadores espirituais. É porque o salário deve estar baixo. Você está pagando pouco. Vai ter greve aqui, hein? E tem greve. Está cheio de greve na relação espiritual. Vocês nunca se perguntaram por que determinados atores ou compositores têm uma vida artística lá em cima e que depois deixam de compor as músicas? Tem atores como Belchior e Fagner que compuseram músicas, na minha opinião, ninguém precisa concordar comigo, mas músicas lindas, fantásticas, e depois decaíram. Por que será? Acabou a inspiração. Acabou a inspiração. Por que será que acabou a inspiração? Vale a pena estudar. Se alguém aqui desses trabalhos assambarcasse o trabalho todo e num momento de eleição falasse assim: o Evolução é fruto do meu trabalho, e fizesse a campanha toda baseada nisso, ia conseguir os votos, porque algumas pessoas acreditam nessas coisas. Depois, se ele não conseguisse eleger, quisesse voltar aqui para a Evolução, ia ser fácil? É muito ruim. Você quebra a confiança, você quebra um trabalho de parceria, sempre que você fala que um trabalho coletivo é seu.
E muitos compositores, muitos inspirados das ciências, das artes, da oratória, acham que o trabalho é seu. Chico repetia histórias a respeito da postura dele. Ele falava assim: o espiritismo é uma carroça que tem o condutor e tem o burro. E ele falava que ele era o burro. Ele falava que o apelido dele não era Chico, era Cisco. Cisco, porque é um nada. Eu gosto de falar que eu sou entregador da pizza. Não é para falar que não tem importância, porque se não tiver entregador da pizza, não chega na nossa casa. Mas tem o dono da pizzaria, tem quem compra o ingrediente, tem o pizzaiolo. Então a gente sabe que a gente faz um trabalho em parceria. Aí você começa a ganhar dinheiro com trabalho em parceria. Como é que é isso? Associação de brasileiro com português? Um fica com os lucros, outro fica com os custos. É isso? Claro que não. Nós vivemos embebidos, como a gente falou do início. O tempo todo nós estamos cercados de espíritos. Às vezes quando você fala em determinados círculos que você explica, a pessoa fala assim: você está vendo algum espírito perto de mim? Aí eu não sou vidente, né? Aí a pessoa, eu só para piorar a situação da pessoa, falo: tô. Aí a pessoa regala um olhão. Daí eu pergunto: tu acredita em anjo da guarda? Aí a pessoa: acredito. Anjo da guarda tem corpo? Não. Então é espírito. Está com você desde que nasce até que você morre. Ai, que bom, só isso. Eu: não. O ditado popular adaptado ao espiritismo é assim, ó: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Então você vem aqui no Evolução, parabéns por ter aceitado a intuição dos seus amigos, dos seus amores. E você vai ser tratado aqui, e você vai continuar o seu tratamento pelos médicos, pelos psicólogos, que eu tenho certeza, toda casa séria fala isso. Ninguém que tem seriedade fala assim: deixa de lado a medicina. E tudo isso é efeito. Tudo isso é sintoma, tanto espiritual quanto material. E a gente tem o dever de falar isso para vocês, porque é uma casa tão estruturada na cura. Nós precisamos falar para vocês. Isso tudo é efeito. Como é que eu posso falar isso, Maurício? Com que autoridade você fala isso? Com a autoridade do maior médium de todos os tempos, que falou para a humanidade: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se Jesus Cristo só podia ir até o alívio, quer dizer que o pessoal lá da salinha pode ir até onde? Melhor que Jesus? Ah, mas Jesus curava, mas sempre que curava falava: a tua fé te salvou. Então nós precisamos saber dessa nutrição, desse momento, da necessidade fundamental das nossas vidas, que é da porta para fora. Nós temos uma religião da porta para dentro, que é fundamental para sair desse clima, dessa correria, para pensar o que é verdadeiramente fundamental nesse momento crucial das nossas vidas. Mas quantos por cento da tua semana você passa aqui dentro? Fora o Lima, fora os trabalhadores aqui, isso não conta. A gente passa aqui pouquíssimo tempo, é ou não é? A maioria do tempo está lá fora. Como é que é você no trânsito? Como é que é você nas eleições? Como é que é você nas relações familiares e no trabalho? É ali que as coisas se mostram, é ali que a religião acontece. Nenhuma religião é boa se não transformar as pessoas. Se as pessoas vierem aqui, saírem aliviadas, porque alivia ou não alivia? Alivia. É importante aliviar quem está com dor? Opa! Mas resolve? Por que tantos cânceres voltam? Por que tantas doenças vão e voltam? Quando volta, a pessoa ainda fala mal da casa. Ih, aquele Evolução lá não presta, não. Ou então vou ver se eu pego um médium mais forte. Aí entra na sala com o olho aberto, outro fechado, para ver se pega um médium mais forte.
a fonte de toda cura, o reino dos céus, está dentro de vós. Se nós não abrirmos o nosso coração para a luz não entra. Deus nos ama em liberdade e Ele respeita muitíssimo a nossa sintonia. As pessoas gritam, cantam com toda a força para Jesus: entra na minha casa, entra na minha vida, mas Ele não é arrombador de porta. Jesus não arromba portas. Jesus, para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, precisa que você tenha boas vibrações. Então quem faz o evangelho em casa aí, levanta a mão. Tá pouco. Tá pouco. Quem aqui lava banheiro de casa só quando acorda, assim, com uma vontade doida de lavar banheiro? Não, hoje eu acordei com uma vontade de lavar banheiro que não me seguro. Quem é que faz isso? Se você for esperar para fazer faxina só quando estiver com vontade, nunca. Você precisa estabelecer aquele dia. Já vai chegando, você já vai se preparando. Ixi, amanhã, depois de amanhã é dia de faxina, e assim você vai se preparando. A faxina espiritual é muito melhor. Mas se na tua casa tem conflitos inesperados, as coisas estão quebrando, as doenças não se resolvem, os problemas vão e voltam, é bom, é ótimo vir para uma casa de oração e ser aliviado. Venham sempre, a casa vai estar sempre aberta para vocês. Mas nós temos por obrigação falar que o alívio não é a solução, que a solução está na transformação. Porque se você vem para um lugar, toma banho e volta para dormir no lixão, você fica limpo? Não. Qual é o lixão que eu estou falando? A casa que não faz faxina espiritual, a pessoa que não tem disciplina espiritual. Nós precisamos incorporar essas práticas de sintonia, porque hoje vocês ouviram o seu anjo de guarda e estão aqui. Mas e amanhã? Boa noite.